Iniciando a nossa terceira aula sobre a doutrinação, nós vamos falar agora sobre começando o diálogo, né? Como é que a gente começa as primeiras palavras. Quer a demonstração inicial seja do espírito ou do médium, o dialogador se aproximará e fará uma saudação simples, cortês, respeitosa, fraterna. Por exemplo, seja bem-vindo. Não existe nada que você fale nesse momento, não existe nenhum tipo de termo que você possa dizer para esse espírito que vai autorizar ou desautorizar ele de alguma coisa, tá? A gente precisa entender que a palavra está cheia daquilo que nós imprimimos nela. E essa cordialidade do seja bem-vindo não autoriza, né, como algumas pessoas podem acreditar, não autoriza esse espírito a fazer o que quiser, porque eu disse seja bem-vindo, ele pode entrar aqui, pode fazer o que quiser fazer aqui dentro, pode bagunçar e pode, enfim. Não. É um seja bem-vindo, né? Um seja bem-vindo com um coração cheio de fraternidade, um coração cheio de caridade, cheio de amor por esse espírito comunicante que pode ser perturbado, pode ser um sofredor, pode ser, enfim, o que for, né? Então é simples, é cortês, é respeitoso, é fraterno. Outra coisa, não precisa se preocupar, seja bem-vindo ou seja bem-vinda, né? Isso não tem importância. E se for um espírito mulher, ou se for um espírito, né, de um homem, você está conversando através de uma médium mulher e fala seja bem-vinda, será que o espírito vai se ofender? Não se preocupe com isso. É apenas uma demonstração de afeto, de cuidado, tá? De uma forma respeitosa, simples e cortês. Se apesar de assim acolhido, o espírito ainda não se decidir a falar, o dialogador insistirá fraternalmente. Como se sente? Você deseja alguma coisa de nós? Existe alguma coisa que a gente pode te ajudar? Você vai estimular ele ou ela a se comunicar, né? Pode ser que você seja bem-vindo, que você conversa inicia o diálogo e ele não se manifeste, né? Então eu preciso estimular que ele estabeleça essa comunicação, que ele estabeleça esse diálogo comigo, ok? Desse fraterno acolhimento inicial poderá depender a boa vontade que o Espírito irá demonstrar para conosco, que ele se disponha a nos dar atenção ou não. Se ao dialogador parecer que há sinais de presença espiritual e envolvimento no médium, mas na verdade tal não estiver ocorrendo, com naturalidade o médium lhe esclarecerá que não está envolvido e com igual naturalidade o dialogador aceitará a informação. Em caso de dúvida, poderá orar pedindo a ajuda dos amigos espirituais para que se defina se a comunicação é necessária e o médium procurará colaborar. O que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte, muitas vezes, no princípio ali da comunicação, a gente se aproxima, a gente pode fazer um passe em cima do médium para estimular que a comunicação se estabeleça, né? Eu posso dizer o seja bem-vindo, porque eu tive a percepção através de um trejeito, através de alguma coisa do médium que eu tenho afinidade, que eu estou trabalhando com ele, eu percebi que pode ter uma comunicação, né? E pode ser que não tenha comunicação nenhuma. E aí, sem nenhum milindre, sem nenhuma preocupação, o médium precisa virar para o doutrinador e dizer, olha, não tem nada, tá tudo bem, tá tudo, sou eu que estou aqui, né? Tá tudo certo, não há comunicação nenhuma. Ainda assim, dentro do aspecto da intuição, pode ser que o doutrinador perceba e fale, olha, mas tem alguma coisa, tem alguém que precisa se comunicar. Ou até o médium pode falar, olha, tem alguém aqui que está presente, mas não se conectou, eu não consigo dar passagem, né, como a gente fala. E aí o doutrinador, ele pode entrar em oração, o médium também, pedindo para a espiritualidade que cuide desse atendimento e que, se for necessário, que a comunicação se estabeleça. Então, tudo muito simples, tudo muito tranquilo, numa relação muito próxima, uma relação muito franca e direta entre doutrinador e médium, para que esse socorro, essa ajuda a esse espírito comunicante possa ser estabelecido, tá? Então, dentro dessa experiência de abordagem, pode acontecer dessa forma, e aí você vai poder orientar tanto o médium, quando não houver a comunicação, quanto o espírito, quando tiver a comunicação. Ou podem ocorrer ainda algumas situações em que o espírito se negue a falar. O espírito ele está
revoltado, ele está nervoso, ele não quer dialogar, porque falaram muitas vezes para ele que ali naquele ambiente ele ficaria preso ou que aconteceria alguma coisa com ele, e aí ele não quer se comunicar, né? Ele não quer falar naquele momento. E o doutrinador precisa, de alguma forma, se aproximar, dizer para ele que ali ninguém vai fazer mal para ele, que é uma casa de amor, né? Que é um ambiente onde nós temos trabalhadores de Jesus, perguntar se ele conhece Jesus, se ele já ouviu falar, né? Tentar puxar um assunto, tentar conversar, tentar trazer ele para que ele possa se manifestar. Eu não quero falar, mas por que você não quer falar? E aí iniciar todo o processo do diálogo, tá? Mas o início, o começar o diálogo, ele passa por esse processo aqui que a gente precisa estar muito atento, tá? Na sequência, eu tenho uma observação que eu digo assim, ó, deixar falar. No começo do diálogo, é preciso que saibamos ouvir o comunicante, para podermos perceber quem é, a que veio, se ignora ou não o seu estado espiritual, se pode dialogar com clareza, qual a sua história, motivação ou razões para se apresentar naquela reunião. Antes desse conhecimento preliminar, não acertaremos no que dizer ao espírito ou de que modo tratá-lo, para que sinta em nós alguém que lhe seja simpático, que lhe possa ser útil, inspirando-lhe confiança. Tendo percebido a situação ou o propósito do comunicante, você poderá então dirigir a palavra a ele com confiança e desejo de servir. A gente precisa tomar bastante cuidado com o termo doutrinador, porque isso não quer dizer que alguém vá se comunicar e que eu devo despejar sobre ele todo o meu conhecimento da doutrina, né? Eu não estou ali, mais uma vez dizendo, né? Eu não estou ali para provar e enaltecer o meu conhecimento. Eu estou ali para socorrer. E eu só tenho condições de assim fazer se eu entender o que é que ele está vivendo. Então, deixe ele falar, né? A partir do momento que eu estabeleci um diálogo inicial e ele diz, olha, eu não quero falar com você, ou aconteceu assim comigo, ou eu estou passando por essa dor, ou eu não quero falar com você, mas por que você não quer? Não, porque eu estou bravo, porque aconteceu assim, mas o que aconteceu? Por que você está bravo assim? Por que você não quer conversar comigo? Eu estou aqui só para te ajudar. Conta para mim, ver quem sabe eu posso te ajudar. Ó, você está vendo o pessoal à sua volta? São trabalhadores que podem te auxiliar, podem te socorrer. E aí deixa ele falar, né? Ouve, e deixa ele contar a história. Não fique interferindo naquilo que o Espírito está se comunicando. Entenda, sinta, enquanto ele está falando, perceba todo o ambiente à sua volta, perceba a intuição da espiritualidade dos mentores que estão ali cuidando do processo mediúnico, né? Ouça com atenção toda a história que ele está contando, por mais que não sejam justificáveis os motivos dele estar ali. Nesse momento eu vou só ouvir. Uma vez que eu escutei, eu vou dizer para ele, ó, eu posso falar com você agora? E aí eu vou ser muito mais assertivo. Por quê? Porque daí eu sei qual é a situação dele, eu sei o que ele vivenciou, eu sei a história, o que motiva ele estar ali naquele momento, abordando daquela forma, as razões que ele tem, né? Que podem não ser justificáveis, mas são entendíveis, né? Dependendo do que ele vivenciou, aquilo que motiva ele a atuar, a agir daquela forma, é o que explica o motivo dele estar ali. Então isso é extremamente importante, porque isso vai determinar como eu vou tratar ele, né? Sempre com cordialidade, sempre com cuidado, nunca de forma impositiva, nunca de forma automática, como eu venho falando aqui dentro do nosso curso. Mas eu vou tratar ele como, né? Ele se coloca como vítima, né? E aí? Eu vou dizer para ele, não, você não é vítima. Se eu disser isso para ele, ele vai se revoltar contra mim, né? Se ele é um obsessor, eu vou dizer para ele, mas você é um obsessor, e eu vou tirar você dela, eu vou tirar você dele, né? Ele vai se revoltar contra mim. Então eu preciso entender qual é a condição dele, para daí, com uma habilidade, né, com um cuidado, poder me fazer simpático a ele, que ele possa entender que eu tenho uma utilidade para ele. Desculpa, eu bati aqui no microfone. Que ele possa perceber que eu tenho utilidade para ele, que eu posso ser útil para ele, e aí eu vou inspirar essa confiança. A partir do momento que eu inspiro essa confiança, ele começa a dialogar comigo. E aí abre-se a condição para que eu possa dizer. E não ele chegar e perguntar como é que você está, estou com dor. Irmão, então, mas a dor é assim, você não sei o que, você é aquilo, eu estou acompanhando ela porque eu quero o mal dela, então mas você não pode, porque isso, porque aquilo, porque Jesus, porque tem que perdoar o próximo, porque não sei o que, papapá.
e aí eu vou querer jogar sobre ele todo o conhecimento que eu tenho. Como eu disse, não é dessa forma, né? Então, escutar, né? Deixe ele falar. Essa é uma das grandes habilidades do doutrinador, de ouvir o espírito comunicante, entender o que ele está falando, para daí sim conseguir fazer algum nível de orientação para esse espírito, tá? Vamos entrar agora num trecho que eu separei aqui, o que não dizer, porque tudo isso faz parte do início do nosso curso, né? Depois nós vamos entrar em cada detalhe, em cada tipo de comunicação, tá? Mas eu trouxe algumas coisas aqui que eu apontei, o que não dizer, para que a gente possa evitar constrangimento, para que a gente possa evitar qualquer tipo de dor de cabeça durante o nosso processo de doutrinação, tá? Então, não devemos dizer isso a todos os espíritos comunicantes. Nós não devemos falar, por exemplo, você morreu, você já morreu. Aquele espírito que está se comunicando, muitas vezes ele não tem conhecimento, né? Ele não tem o entendimento de que ele passou por isso, né? Que ele desencarnou. Para ele saiu do corpo, ele nem percebeu que o corpo ficou, ele permanece vivo, ele permanece com todas as características, né, de enquanto ele estava encarnado. Então ele não tem essa percepção. E ele já está chocado porque ele tem procurado a família e não tem encontrado, porque ele tem vivenciado momentos difíceis, ele está passando por necessidade, ele está passando uma série de situações que não faz sentido, que não tem essa necessidade, que não precisa fazer dessa forma. Né? Então a gente pode oferecer ajuda, oferecer o cuidado e dizer, olha, depois esses irmãos que estão aí, né, vestidos de branco, esses irmãos que estão aí te socorrendo, esses enfermeiros, esses médicos, enfim, quem está aí te ajudando, vai poder te dar uma orientação melhor do que aconteceu. E pronto, ele vai aceitar ajuda, vai aceitar lá ser socorrido, e depois a espiritualidade, com o tempo e contato, com o cuidado, vai fazer orientação para ele. Ele vai ser recebido por alguém que já partiu, ele vai ter esse entendimento através de uma outra forma. Eu não preciso dizer para ele, então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, você morreu, você está numa casa espírita, né? E nós estamos aqui para poder te mandar para o céu, né? Não é dessa forma que deve acontecer, tá? Somente diremos ao espírito que ele desencarnou quando percebemos que ele pode aceitar essa realidade com alguma serenidade, ou seja, ele já está percebendo, ele já está vivenciando, e às vezes ele pergunta assim, mas eu morri? Aí a gente responde, você viu que você está vivo, né? Na verdade você se desligou do seu corpo, e aí você vai explicar alguns conceitos muito simples e muito básicos para ele, que depois eu vou abordar tudo isso. Mas eu quero trazer sobretudo a orientação aqui de que a gente não deve fazer isso. Por quê? Porque se a gente fizer, ele vai ficar agitado, ele não conhece o que é a realidade do mundo espiritual. Como eu disse, nem todo espírito é espírita, então ele não conhece essa realidade espiritual que ele despertou, ele não sabe o que vai acontecer, é o desconhecido para ele, né? Então tudo isso gera muita insegurança. Então o dialogador precisará acalmá-lo e lhe assegurar que está entre amigos, vai ser ajudado e tudo se resolverá. Nós também podemos evitar de dizer para ele que ele está num hospital, que ele está num pronto-socorro espiritual, porque isso pode muitas vezes também agitar ele. Pronto-socorro, mas eu me acidentei, o que aconteceu comigo? Né? Eu posso dizer, olha, você está num lugar, numa casa de ajuda, você estava perdido, você está passando por alguma dificuldade, está sentindo alguma dor, está sentindo alguma coisa. Ele vai contar, ele vai dizer, lembra? Deixa ele falar. E aí quando ele disser, fala, então a gente pode te ajudar, essa dor que você está sentindo, nós vamos encaminhar você lá para dentro e você vai ser ajudado. Você está sentindo fome, você está sentindo frio, você está sentindo, enfim, aquilo que ele estiver vivenciando, eu consigo fazer um encaminhamento para ele, dizendo que ele está numa casa de ajuda, que nada vai ser cobrado dele, né, que ele pode seguir as orientações daqueles irmãos que estão ali à frente, né, que sempre nós teremos, conforme o quadro que a gente viu nas aulas anteriores, nós sempre teremos uma espiritualidade presente ali cuidando dele, e ele vai ser encaminhado e vai ser cuidado sem necessidade de inquietar ele ou de trazer qualquer informação que possa gerar um agito ali na comunicação, tá? Atrair sua atenção. Há espíritos que se apresentam como sonolentos, né? E eles falam, me deixa eu dormir. E ele não foi trazido ao nosso ambiente pelos amigos espirituais para que continue dormindo. Pelo contrário, foi para que desperte e se encaminhe na vida do além. Precisamos atrair sua atenção para o local e o momento.
sabe onde você se encontra, né? Observe o ambiente à sua volta. Desperte. Eu posso fazer isso através do passe. Eu vou aplicar o passe e vou pedir: olha, desperte, porque nós temos algo importante e bom para dizer para você. São algumas das coisas que a gente tem como fazer para ele sair dessa sonolência e para que ele possa estabelecer o diálogo. Ele foi trazido ali para que ele pudesse ser orientado, né? Do contrário, a própria espiritualidade já deixava ele dormindo e levava ele embora. Se ele está se comunicando naquele momento, é porque ele precisa de orientação. Então a gente, através do passe, através da comunicação, nós podemos chamar a atenção dele e fazer ele se comunicar. Outros sabem que desencarnaram, mas por assim lhe haver ensinado, acreditam que devo continuar dormindo até o juízo final. A esses atraímos sua atenção falando de Jesus. Podemos também convidar para que observem o ambiente. Se ele tiver condições, verá os espíritos em plena atividade, tanto socorristas como socorridos. Poderá ocorrer de se apresentar alguém que ele acreditava que tinha morrido, né? No entanto, vê que continua bem e em atividade. Isso comove, interessa e desperta ele inteiramente. Então, dentro desse processo ainda do sono, tem alguns espíritos que podem se comunicar dizendo: olha, não, mas dentro do que eu aprendi, eu deveria continuar dormindo, eu deveria continuar em sonolência, né? E aí você vai começar a falar de Jesus, ele vai ver o movimento à sua volta, você vai explicar um pouco das coisas para ele, né? Que ele permanece vivo, que o espírito dele permanece vivo, que ele está desperto, né? E que não tem por que ficar dormindo, que a espiritualidade vai poder achar uma utilidade para ele, que ele vai poder fazer o bem, que ele vai poder trabalhar para Jesus, né? E aí tudo isso vai chamando a atenção dele para que ele desperte e para que ele efetivamente seja encaminhado, que ele possa ser envolvido, né? Nesse processo de salvação, aí, de orientação. Mas não vamos confundir o sono, né, enganoso e improdutivo com aquela sonolência que o espírito pode sentir após o diálogo, quando já foi socorrido e aliviado pelos socorristas. Nesse caso, o sono é benéfico, restaurador e facilitará aos socorristas conduzirem o espírito ao local determinado para ele. Tá? Então, existe um sono enganoso, que alguns espíritos podem, por não querer se comunicar, né, eles podem se fazer de sonolentos, né, eles podem se fazer de entregues ali ao sono, e aí você não consegue estabelecer o diálogo porque justamente eles não querem ter esse diálogo. Então você vai tentar chamar atenção, todo esse processo até aqui. Mas existe um sono, depois que você conversou com ele, que ele estava sentindo uma dor, que foi aplicado um remédio nele, que ele sentiu, que ele através do passe foi ministrado um fluido de cura para ele e tudo mais, esse espírito ele pode experimentar um sono, né? um cansaço, um remedinho que ele tomou, que deram para ele, que colocaram na boca dele. Então tudo isso vai dar uma sonolência para ele. Nós podemos pedir que a espiritualidade deite ele numa maca ao lado, sempre haverá, né? Ah, mas e se eu mandar deitar na maca e não tiver maca? Não se preocupe com isso, sempre haverá uma maca. Você pode pedir para a espiritualidade deitar ele na maca e encaminhar ele, e isso ajuda inclusive no processo de socorro e de direcionamento dele. Tá? Então, sempre no final de uma comunicação pode acontecer dele estar um pouco sonolento, tá? E aí você pode fazer o encaminhamento, pede para a espiritualidade levar ele para dentro do hospital espiritual e encerra a comunicação trazendo o médium de volta. Nós vamos encerrar esse vídeo por aqui. Nós temos mais 2 temas que ainda são bem importantes que eu preciso trazer para vocês, mas que eu vou trazer num próximo vídeo para que a gente continue sobre esse mesmo tema aqui, ok? Muito obrigado por sua atenção, espero que esteja gostando, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. Valeu? Obrigado.